Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um Café com Lucas aqui no canal, onde eu respondo as perguntas de vocês aí do outro lado, tá? Perguntas que são enviadas lá no meu Instagram, no underline o Lucas Dias, numa caixinha de perguntas, e aí eu trago aqui no final de semana pra gente responder pra vocês sempre no dia que o Inter não joga, né? O Inter joga amanhã, semifinal lá em Erechim, jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. Então a gente vai responder neste sabadão, agora, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, tá? 6h30 da manhã, 6h30 da manhã, daqui a pouco tô indo pra Erechim com Lucas Colar e Taigor Jank. Então, galera de Erechim, nas próximas horas estaremos já aí. No momento que esse vídeo sair, provavelmente a gente já vai estar chegando em Erechim, né? A gente vai sair daqui a pouco, então tô gravando bem cedo esse vídeo, ainda à base de água, porque acordei há pouco tempo, né? Mas vamos lá, porque eu tenho que responder as perguntas de vocês. São muitas e são muitas perguntas boas para eu responder aqui. Mas antes, lembrando para tu deixar o teu like nesse conteúdo, ativar o sininho das notificações e deixar o teu comentário, também se inscrever aqui no canal, evidentemente, tá? A primeira pergunta é do Marcelo Hoff. Lucas, estou preocupado com esse início do Brasileirão. As próximas rodadas também serão difíceis. Pois então, meu querido Marcelo. Assim, eu falei até agora no debate da 7 de sexta-feira, ontem, né, mais conhecido como ontem, sobre a minha projeção que eu tinha para as primeiras rodadas do Inter, tá? Pegando só esse recorte de 3 rodadas, eu tava projetando o Inter fazendo 3 pontos. O Inter ganhando do Atlético Paranaense, perdendo para Flamengo e Palmeiras. Hoje a gente precisa encarar a realidade. Hoje o Inter não é mais time do que Palmeiras e Flamengo, a não ser que consiga fazer um grande jogo, como fez contra o Flamengo, e inclusive para mim mereceu vencer o Flamengo lá no Maracanã. Para mim, o grande ponto é a estreia. A estreia do Inter é muito ruim e frustrante, porque era hoje pro Inter estar com 3 pontos daquela estreia. Claro, a gente não dá pra dizer que teria 4 com certeza, porque eu não sei se o Inter vencendo a estreia talvez jogasse da forma que jogou contra o Flamengo, talvez fosse outra situação, né? Mas pelo menos 3 pontos da estreia era algo que eu contava. Então, sim, preocupa, 3 primeiros jogos, 1 ponto, principalmente por essa estreia que eu citei, essa derrota na primeira rodada pro Atlético Paranaense, e sim, eu concordo que as próximas rodadas são difíceis, né? O Inter primeiro joga agora os 2 jogos das semifinais contra o Ipiranga, depois tem Remo fora, Atlético Mineiro fora, Bahia em casa, depois vai ter ainda uma sequência com São Paulo em casa, enfim, não é uma sequência tão tranquila pro Inter, mas acho que tem o Santos fora também, acho que tem jogos que o Inter consegue pontuar sim e dar uma tranquilizada, mas vai ter que ganhar. Porque isso é algo que eu tô batendo na tecla, né? O Inter tá conseguindo ter atuações, de certa forma, boas, mas o resultado não tá vindo nessas 3 rodadas, pelo menos, do Campeonato Brasileiro, porque o Inter tá jogando gauchão e tá indo muito bem, obrigado, com o time de reservas e guris. Mas sim, eu entendo quem tá preocupado e acho justa a preocupação, por mais que eu ressalte que estar jogando bem no início de trabalho, no início de Brasileirão, que tem todo um contexto diferente, começando 2 meses antes, no mês de janeiro, com a pré-temporada sendo meio atabalhoada, eu também julgo que é importante o rendimento da equipe. E o rendimento da equipe eu pelo menos estou gostando, tá? E gostei nesses 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Para mim, dos 3 jogos, o pior é a primeira rodada contra o Atlético Paranaense, por mais que o Inter tenha criado muitas chances. O Diego mandou aqui, ó, ninguém falou que era pro Palmeiras ter tido um a menos no jogo de quinta. Concordo. Pra mim a arbitragem errou em alguns lances capitais do jogo. Quando tava 1-1 no finalzinho do primeiro tempo, pra quem não viu, tem um pisão claro, sem bola, do Flaco Lopes no tornozelo do Paulinho Paulo, que passa por ele de carro, passa lotado por ele com a bola, e aí ele dá um pisão no tornozelo. Pra mim, todos os árbitros do futebol brasileiro dariam vermelho. É um lance clássico de vermelho e o VAR nem chamou o árbitro para revisão. Para mim era um lance, claro, de vermelho pro Flaco Lopes naquele lance. Mas o árbitro também errou em outros lances. Por exemplo, tem um pênalti não marcado pro Palmeiras no primeiro tempo, do Vitor Gabriel em cima do Vitor Roque. Ele errou pros 2 lados, mas esse lance aí, quando tá 1-1 o jogo, para mim ele prejudica o andamento, e acho que até assim, pelo fato do Palmeiras também ter merecido a vitória, pouco vai se falar. Mas é um lance pra mim capital do jogo, tá? O Flaco Lopes não ter sido expulso. Era pra ter sido expulso nos 90 minutos. E aí, daquilo que eu falei, né, do tá jogando bem, mandaram aqui, ó, não adianta só jogar bem, precisamos vencer. Concordo, eu não tiro esse argumento, eu acho ele correto.
O Inter precisa ganhar dentro do Campeonato Brasileiro. Agora, inclusive, pro jogo contra o Remo e do Galo, se o Inter ganhar e não jogar nada, beleza. Beleza, até para dar uma tranquilidade, sair de uma vez dessa zona de rebaixamento, por mais que sejam só 3 rodadas, o Inter tá ali, mas eu também quero ver o time jogar melhor. Jogar melhor também é importante, ser competitivo, que eu julgo que o Inter está sendo competitivo e foi nesses 3 jogos do Brasileirão. A Marcele mandou aqui, ó, vim para Erechim? Sim. No momento que vocês estão vendo esse vídeo aqui, tá? Eu provavelmente já ou cheguei ou tô chegando em Erechim. Tá? Dá um pouquinho mais ali de 5 horas até Erechim. Provavelmente já estarei ou estarei chegando em Erechim para o jogo da semifinal do Gauchão. Quem mais mandou aqui? O Felipe PBS7. E o Master, tá se referindo ao patrocinador Master. Cara, a gente não tem novidades. O que eu ouvi pela última vez é que o Inter tem conversas não encaminhadas, mas que tem caminhado bem essas conversas com o patrocínio Master. Não me garantiram que será uma bet. Não me garantiram. A gente sabe que o mercado das bets no futebol brasileiro para patrocínios Master tem carregado muito o futebol brasileiro nesses últimos anos, né? E esse ano não tá sendo e não será diferente, mas não me garantiram que será uma bet, tá? Tem outras empresas também de olho nesse patrocinador, nesse patrocínio Master aí, marca mais nobre ali da camisa que mais paga também. O que me garantiram é que não vai ser um valor nem próximo do que foi a Alfa. A Alfa era 50 milhões ano Inter, 50 milhões ano Grêmio, dava ali um pouco mais de 4 milhões, quase 4 milhões e meio por mês, contrato de 3 anos. Me garantiram que o valor não vai ser muito semelhante a esse, tá? Que é difícil esse valor para os clubes aqui do Sul, então... Assim, é bem possível que o patrocinador Master seja diferente do Grêmio, não seja de novo uma venda casada, os dois clubes não querem a venda casada e o valor possivelmente não será próximo ao da Alfa. Mas o que eu ouvi é que sim, tem conversas que estão caminhando bem e o Inter tá também... O Inter não tá assim tão tranquilo quanto parece, tá? O Inter também tá com essa pressa para anunciar logo e fechar um patrocínio Master porque é questão financeira, né? É importante pro clube também. Não vamos achar aqui que o Inter tá de boa com não ter um patrocinador Master nesse momento. O Thiago, precisamos de zagueiros. Muito, Thiago. O Inter precisa muito de zagueiro, cara. Inclusive tem me incomodado o fato do Inter não ter trazido ainda zagueiro. Trouxe só o Félix Torres. E eu sei que tem muita gente defendendo e a tendência é que o Inter traga um zagueiro. Mas eu repito aqui, o Inter não precisa só de um zagueiro, não. O Inter precisa de pelo menos 2 zagueiros. O Inter precisa de pelo menos 2 zagueiros. E eu vou bater na tecla do que eu falei no AM essa semana. A gente teve um debate bem quente lá. Eu, o Colar, o Tiger e o Demoliner. Eu e o Colar a gente concorda, o Tiger e o Demoliner discordam da gente, de mim e do Colar, porque eu falei, cara, pra mim o mercado ser o teu principal zagueiro sim é um problema, não pelo mercado ser bom, não pelo mercado, não é nada disso. Eu adoro o mercado tem que estar no elenco do Inter. Tem mais um ano de contrato, não sabemos se depois ele vai renovar de novo ou vai optar por ou encerrar a carreira na Argentina ou se aposentar. Até acredito que vai caminhar para um rumo de aposentadoria, mas o meu problema é o mercado com 39 anos ser a solução da zaga. E isso não fala sobre o mercado, isso não fala sobre a qualidade do mercado que eu tenho certeza que ele tem. Eu acho que fala sobre a característica de time que tem o Pesolano no seu histórico de carreira, onde os zagueiros têm a saída de bola. A gente viu o mercado com a saída de bola, o que foi ontem, tanto que o terceiro gol do Palmeiras é uma saída errada com o mercado, ele se embanana sozinho com a bola, e o fato dele ter 39 anos, que ele não vai suportar a temporada toda jogando quarta e domingo. A gente viu isso. O mercado jogou contra o Inter de Santa Maria e o Grenal, e não jogou o jogo mais importante desse início de temporada do Inter, que foi a estreia do Inter no Brasileirão contra o Atlético Paranaense. Eu não consigo achar isso normal, de verdade, gente. Não consigo achar isso normal. Então, com todo carinho, todo respeito e cuidado que tem que ter com o mercado no Inter, o mercado, pra mim, ele tem que ser um reserva de luxo. Ah, Lucas, mas tu não vai conseguir trazer um zagueiro melhor do que o mercado? Até acho difícil também, concordo com vocês, mas talvez um zagueiro mais jovem, com mais ímpeto físico, dentro das características que o Pesolano quer e que também tenha muita qualidade, talvez te resolva o problema. E eu não estou dizendo que o mercado é um problema, estou dizendo que a zaga como um todo para o Inter é um problema hoje. Então eu estou contigo. O Inter precisa de zagueiros, Thiago. Inclusive o Thiago também mandou aqui sobre o Juan Jesus. Não, o Juan Jesus não tem chance, tá? O Juan Jesus, de fato, o Inter demonstrou interesse de novo. O Inter teve uma conversa no final de 24, tá, com o Juan Jesus lá em Minas Gerais. Ele é natural de Minas Gerais, mas fez a base no Inter, né? E depois, antes de ir pra Itália, rodou lá
Inter de Milão, Roma e Napoli. Mas ele tá prestigiado, por mais que ele ainda, isso me surpreende, tá? Ele tá prestigiado, só que ele tem contrato até meio do ano e ainda não renovou com o Napoli. Acho curioso isso. Mas, enfim, o que se diz lá é que ele tá prestigiado, que ele vai ficar por lá. O Napoli às vezes joga com 3 zagueiros, às vezes com 2, e ele também é titular. Então não tem muita chance, e até porque o Juan Jesus, ele é brasileiro, mas a sua esposa é italiana, né? Ele tem filhas com essa esposa e tal, e ela é italiana, ela não vai querer sair lá. Inclusive eu ouvi que também uma das pontas para ele não ter o desejo de voltar hoje para o Brasil é a questão da família, é a questão da sua esposa. Então o Juan Jesus hoje, de fato, não tem chance, por mais que o Inter admita que tenha demonstrado interesse nessa janela, esse negócio não vai acontecer. E aí perguntam quem será o zagueiro. Cara, o Lucas Fasson, o Inter sondou, mas tem contrato com o Lokomotiv até meio do ano, pode assinar o pré-contrato, mas a gente sabe, o Lokomotiv hoje é terceiro, segundo colocado do campeonato russo, tá brigando por título, não vai liberar ele tão fácil. Ele joga como zagueiro e lateral esquerdo, né? Então, por mais que o Inter tenha sondado e demonstrado interesse, não acho que é um negócio tão simples, tá? Não acho. Então, acho que tem grande chance de ser um zagueiro que ainda não vazou o nome. Eu acho que tem grandes chances do zagueiro que o Inter vai contratar ser um zagueiro, de fato, que ainda não tem o nome vazado, tá? Ainda tem a pergunta aqui, ó, sobre o jogo de domingo. Qual que será o time? Qual será o time em Erechim? Cara, o Pesolano, pra mim, ele deixou muito claro que ele vai fazer a mesma coisa que ele fez nas quartas, tá? Na coletiva de ontem. De ontem, não, anteontem, no caso. De quinta pós-jogo. Não era meia-noite ainda. Para mim ele deixa muito claro que ele vai com o mesmo planejamento, ele fala sobre ter o mesmo planejamento, que é time reserva com garotos e alguns titulares viajando e ficando no banco. Para mim vai ter titulares que vão ficar em Porto Alegre e tem alguns titulares que vão para Erechim e vão ficar no banco. Eu acredito muito nisso. Tá? E aí o jogo da volta, se o Inter não resolver a vida, que eu acho muito difícil que resolva a sua vida no jogo de ida lá em Erechim, o Ipiranga vai fazer uma Copa do Mundo contra o Inter, se não resolver sua vida, aí vai com força máxima talvez no jogo da volta. Talvez no jogo da volta mesmo. Vamos ver o que mais... É que, cara, tem muita pergunta e tem perguntas que não são sobre Inter e futebol e que daí eu vou deixar para responder depois, tá? Eu vou deixar para responder depois. Tem pergunta de Copa do Mundo aqui. Deixa eu ver sobre Inter, o que mais temos aqui. Qual que é a situação do Alan Patrick? Cara, o Alan Patrick, acredito que ele esteja perguntando pelo fato do Alan Patrick ter saído no segundo tempo. O Alan Patrick não sentiu nada, o Pesolano deixou claro, foi uma opção tática. Quem sentiu foi o Paulinho e o Vitor Gabriel, né, que estão sendo reavaliados, fizeram exames e o Inter provavelmente amanhã, hoje nesse caso, né, sábado, indo para Erechim, vai comunicar o que aconteceu com o Paulinho e o Vitor Gabriel, mas o Alan Patrick foi opção tática. E eu vi muita gente debatendo, tá? Cara, eu não vi nenhum problema do Alan Patrick ter saído. O Alan Patrick não estava jogando bem. Não era um grande jogo do Alan Patrick. O Palmeiras deu uma anulada legal no Alan Patrick, né? Conseguiu o que queria. Digo anulada legal nesse sentido, né? Conseguiu o que queria, que era anular o principal jogador de meio de campo do Inter. E vou te dizer, o Inter, talvez o seu melhor momento no jogo foi logo depois que o Alan Patrick sai e ele bota o Alan Rodrigues e joga o Bruno Gomes pro meio e bota o Aguirre na lateral direita. Talvez tenha sido um dos grandes momentos do Inter no jogo, além do primeiro tempo. Isso já é no segundo. Só que daí depois o Inter toma o terceiro gol e morre na partida, né? Aí não tinha mais muito o que fazer, né? Não tinha mais muito o que fazer. Quem mandou aqui também, o Jesus... Não. Tá como Jesus aqui. Jesus.xd. Pô, gente, vocês têm uns nomes de Instagram aí complicados às vezes para nós. Ele mandou perguntando aqui quem pode ser contratado além de zagueiro. Cara, o Inter deixa muito claro, tá? O Inter deixava claro há uma semana e meia, 2 atrás, que o Inter tinha 4 focos no mercado ainda. Um zagueiro, um lateral esquerdo, um ponta e um centroavante. O Inter primeiro anunciou o Alejandro como seu centroavante, fora os que já tinham sido anunciados, né? O Paulinho Paula, Félix Torres, Villagra. Vem o Alejandro, veio o Kaique, veio o Matheus Bahia, lateral esquerdo, e falta o zagueiro. O que eu ouvi, tá? O Inter só vai contratar outra função, ou da mesma função, 2 jogadores, só vai contratar alguém além do zagueiro se surgir uma boa oportunidade de mercado. Foi isso que eu ouvi, tá? Se surgir uma boa oportunidade de mercado, o Inter busca mais algum jogador. Basicamente isso.
Ahn, Vamos lá para a próxima aqui, ó. Vou para Porto Alegre para ver o jogo do Inter. Qual churrascaria ir? Mandou aqui o Rodrigo. Rodrigo, um abraço. Cara, depende. Tu quer comer espeto corrido ou tu quer tomar um chopp, comer um churrasco ali com a peça cortadinha, bonitinha? Vou te dizer, tá? Meu lugar favorito de Porto Alegre. Churrascaria nem paga aqui, tá? Mas como é meu lugar favorito de Porto Alegre, eu vou falar. Barranco, para tomar aquele chopinho, chopinho Brahma. Um abraço pra Brahma, se quiser patrocinar, Churrascaria Barranco, quiser patrocinar, tamo junto. Mas meu lugar favorito de Porto Alegre, Churrascaria Barranco, tem lugar ao ar livre, tem lugar lá dentro. Cara, espetáculo, sou fã do Barranco, então essa é a minha dica. Agora, se tu quer comer aquele espeto corrido e tal, pra conhecer mesmo, aí, cara, tem vários lugares. Tem a Giovanás, que é muito famosa, que é espeto corrido, tem a Princesinha, tem a Dom Henrique, né, que é bem próximo ali do que é a Giovanás. Então, acho que é mais ou menos por aí, tá? Mas vou te dizer o meu lugar favorito de Porto Alegre para tomar um chopp e comer uma carne, que é a Churrascaria Barranco. Tá assistindo o BBB? Mandou a Luísa. Não tô vendo. Tô, assim, aparece pra mim cortes ou alguma coisa, mas acompanhando afinco, não tô. Eu devo ter visto na minha vida, de ver mesmo, tá? Quando eu digo assistir, não é ter visto 5 vezes quando teve ali e depois ver só os cortes. Não, assistir o BBB, eu assisti o BBB, eu acho que 3 anos. Teve 3 temporadas do BBB que eu assisti, acompanhei de fato. O último talvez tenha sido ali o da pandemia, 2020. Depois, assim, eu olhei esporadicamente um dia ou outro, ouvi um corte. Por exemplo, talvez o 21 ou 2, o que tinha o menino, o Lucas Penteado. Esse foi o último que eu acompanhei, mas assim, não híbrido, né? Não assistindo todo dia. E aí, o último que eu vi foi o da pandemia, do Babu e tal, da Manu Gavassi e tal. Aí depois teve esse aí do Lucas Penteado que eu vi um pouco e depois parei e aí fui olhando por cortes e depois eu nunca mais assisti. Sabia por ver as pessoas falando e ver rede social, mas aí também rede social é algoritmo, né? Por exemplo, os últimos 3, 23, 24, 25, eu não faço ideia de quem tava, porque nem apareceu no meu algoritmo pra mim na época. Então eu não faço ideia de quem tava. Esse de agora eu acompanhei alguns cortes e vi 2 dias, pra ser exato. Teve 2 dias que eu peguei e olhei o programa. Apareceu, tô de bobeira, vou ver. E foi isso, mas não tô vendo. Sei algumas pessoas que estão lá de famosos. O Babu tá de novo lá, né, e tal, mas não tô assistindo, pra ser bem sincero. Qual a tua série favorita? Acho que eu já falei disso aqui. How I Met Your Mother, né? Pra mim, 0-0. 0-0 é How I Met Your Mother. Assistam, já vi 6 vezes How I Met Your Mother, de maratonar e olhar as 9 temporadas, e ela é o que eu chamo de série comfort, né, que é, tô de bobeira, tô com tempo, tô em casa, não vou sair, vou botar alguma coisa na TV, eu boto um episódio que eu gosto muito de How I Met Your Mother. Mas parar para assistir, já parei para assistir How I Met Your Mother 6 vezes, tá? É a série da minha vida. Quem é o Pelé da música pra ti? Mandou a Vanessa. Pô, a mulherada participando bastante desse, tá? Nos últimos era muito homem, a mulherada veio pra participar desse. Um abraço pra todo mundo que participou aí. Lá no Instagram, lá no Lucas Dias. Quem é o Pelé da música pra ti? Eu acho que ela tá se referindo porque a gente teve esse debate na Baldaço TV, na última jornada do jogo do Inter, agora de quinta. A gente, não sei o que alguém, eu acho que o Munique entrevistou alguém que falou sobre isso, ou alguém mandou um superchat, não lembro, mas daí eu e o Baldaço entramos num debate de quais são os Pelés de cada esporte, né? E aí por isso que a Vanessa perguntou quem é o Pelé da música. Imagino que tem a ver com isso. Cara, é muito... Eu não acho que a música tem um Pelé. Isso é importante colocar, como tem esportes que tem o seu Pelé. Mas eu acho que é muito de gosto e opinião. Eu vou citar pra mim quem é o Pelé da música, mas não é... Eu gosto desse Pelé da música, mas não é um cara que eu escuto todos os dias. Não é nem o estilo de música que eu escuto tanto. Mas já ouvi, paro às vezes e boto uma música porque eu curto. Tá? E que vai ter filme agora. Michael Jackson. Eu acho que o Michael Jackson é o Pelé da música. Mas é muito de opinião pessoal, gente. Muito de opinião pessoal. Não é nem um cara que eu consumo, assim, que eu escuto pra caramba, tá? É só porque eu conheço a história e tal e sei que o que ele fez, assim, poucos fizeram, tá? Então, acho que o Michael Jackson é o Pelé da música.
Pra mim, daí pro meu gosto do que eu escuto, tem vários aí. Pra mim, Notorious, Tupac, de gringo, né, que é o que eu escuto mais, mas também escuto muita coisa nacional, aí eu posso citar Sabotage, Racionais, o que eu mais escuto desses dois, muita gente vai achar que é Racionais, não é, é Sabotage o que eu mais escuto, de rap brasileiro antigo, né, mas também tem os mais recentes que eu acompanho já há um tempo, Felipe Ret, que é um cara que eu escuto pra caramba, tem gente que me julga, mas eu gosto muito do Matuê, acho muito bom, escuto pra caramba também, mas não são Pelés da música, né? Reconheço isso. Pra mim, Pelé da música é Michael Jackson, tá? Gente, então é isso. Sempre lá no meu Instagram, no final da semana, eu boto a caixinha de perguntas para vocês fazerem as suas perguntas, questionamentos, opiniões, xingamentos. Boto lá no Instagram, no _ o Lucas Dias. Já me segue por lá. O Twitter é o mesmo, _ o Lucas Dias. E também se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like. E eu volto ainda hoje pra gente atualizar as informações do Inter, tá bem, gente? Um grande beijo para vocês, um abraço e até daqui a pouco.